Olá, neste vídeo eu vou mostrar para vocês algumas potencialidades de uso de um sistema de informação geográfica voltado para aplicações em sistemas de transporte, os chamados SIGT. Nós vamos ver conhecer um pouquinho do que é o Transcat. Tá? Eu vou mostrar para vocês em 3 vídeos como criar uma camada de pontos, uma camada de linha e uma camada de áreas, e como associar cada uma dessas camadas aos chamados elementos que podem compor um sistema de transporte. Por exemplo, uma camada de pontos ela pode ser usada para representar estruturas ou elementos ou infraestruturas relacionadas ao sistema de transporte, como por exemplo um polo gerador de viagens, um polo gerador de tráfego, como um campus universitário ou até mesmo um shopping center. Ou então até mesmo um terminal de ônibus, um terminal de trem ou um ponto de ônibus, ok? Vamos lá? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento do software de SIG Transcad. Tá? Nós vamos usar a versão demo do Transcad, a versão 4.7. Essa versão ela é utilizada para demonstração. É a versão que nós temos disponível no Laboratório de Engenharia de Transporte. Caso depois você precise fazer algum trabalho, alguma pesquisa ou alguma tarefa de alguma disciplina, você pode usar a nossa versão acadêmica, que é uma versão completa. A versão demo, a limitação dela na realidade é que após 60 minutos de uso, ela encerra a sessão e apaga todos os arquivos. Apesar de gerar os arquivos, você não consegue reaproveitar esses arquivos nem no Transcad Demo, nem na versão acadêmica. Tá? Então eu vou abrir aqui o Transcad Demo e eu vou mostrar para vocês basicamente como montar hoje uma camada de pontos. Tá? Uma camada de pontos ela serve no contexto da análise de sistema de transporte para representar, por exemplo, uma série de edificações, uma série de infraestruturas pontuais, como por exemplo um prédio, um shopping, uma escola, o campus da UEL, por exemplo, ou então um terminal de ônibus, um terminal de trem, um aeroporto ou até mesmo vários pontos de ônibus e também até placas de sinalização se for o caso. Bom, então eu abri o Transcad Demo aqui, a versão 4.7, e ele vai aparecer dessa forma. Eu vou dar aqui, ó, cancelar, tá? Vou maximizar a tela e vou começar criando o que nós chamamos de arquivo geográfico, tá? Só que eu vou criar um arquivo geográfico de pontos. Então eu vou bem aqui, ó, novo arquivo, arquivo geográfico. Eu tenho várias opções aqui para escolher de tipos de arquivo, mas eu vou escolher arquivo geográfico e vou dar OK. Dessa forma, agora, eu vou poder escolher entre os 3 tipos de arquivo que o Transcad trabalha, o arquivo geográfico de ponto, de linhas e de áreas. Nós vamos trabalhar com o arquivo geográfico de pontos. Então, eu vou criar aqui ó, uma camada chamada pontos 1. Tá? Vai ser uma camada de pontos. Vou dar OK. Ele vai abrir a janela de atributos para a camada de pontos, que no caso é a camada de pontos 1. Ora, todo o arquivo geográfico ele vem necessariamente com um ID, que é o identificador de cada registro, e as coordenadas de longitude e latitude. E eu vou acrescentar mais 2 informações, que eu vou chamar de campos de cada registro. Tá? A primeira informação vai ser o nome do que eu estou representando como um ponto. Se é um nome, então vai ser uma informação do tipo caractere. Vou adicionar uma segunda, que eu vou chamar assim, volume, tá? Volume que pode ser, por exemplo, volume de pessoas por dia ou volume de pessoas por hora. Nesse caso, como eu vou tentar representar pessoas, eu vou chamar essa camada, esse registro, esse campo, como um número inteiro. Pessoas, número inteiro, tá bom? Então eu acrescentei o nome, caractere, e acrescentei volume como inteiro. E vou dar OK, tá? E ele vai pedir para eu salvar esse arquivo. Eu vou salvar ele aqui na pasta documentos, direto na pasta documentos, e vou salvar como pontos, tá? Pontos 1, que é a mesma que eu tinha salvo também para o arquivo direto no Transcad. Pronto. Ele criou um arquivo de mapa. Ó. O arquivo de mapa é essa parte aqui, ó, para o arquivo pontos 1. Tá? Eu vou maximizar o arquivo de mapas. Aqui eu tenho uma barra de ferramentas, tá? Que me dá todas as informações, todas as possibilidades de consultar o arquivo de mapas, e vinculado a todo o arquivo de mapas eu tenho uma data view. Então bem aqui ó, eu consigo abrir a data view vinculada a esse arquivo pontos. Quando eu clico aqui, ó, ele abriu a data view, ela ficou sobreposta sobre o arquivo de mapas. E como eu falei para vocês, ó, o ID, a longitude e a latitude
é padrão de uma camada de ponto. Mas eu acrescentei nome e volume. Se eu não tivesse acrescentado nome e volume, ID, longitude e latitude, com certeza estariam aí. Bem, eu vou fechar aqui a DataView. A DataView é como se fosse uma planilha onde eu vou inserir dados numéricos, tá? Ou caracteres relacionados a cada um dos registros da planilha. Existem várias formas de eu incluir informações no arquivo geográfico de pontos. Eu posso começar por aqui, ó, tá? A chamada caixa de ferramentas MapEdit. Quando eu abro a MapEdit, ela aparece desse jeito aqui para mim, ó, tá? Eu posso, por exemplo, adicionar um ponto, eu posso deletar um ponto, ou eu posso mover, modificar a posição do ponto. Existem várias formas de você acrescentar pontos em uma camada. No nosso caso, eu vou fazer isso por meio da DataView. Por quê? Porque eu quero inserir os dados de coordenadas geográficas. Se eu acrescentar o ponto direto aqui, usando esse sinal de mais aqui, a add point, quando eu faço isso, eu não vou ter controle sobre a coordenada geográfica, depois eu vou ter que ir lá e mudar. Então eu já quero ter esse controle, então eu vou fechar essa caixa de ferramenta de edição de mapa e vou abrir a minha DataView aqui, ó. Eu sempre abro a minha DataView aqui. Bem aqui nessa janela, nesse menu aqui, ó, eu tenho as camadas de trabalho. Nesse caso, eu só tenho uma camada de trabalho no momento, que é a camada pontos, tá? Então eu vou abrir a DataView, ó. Abrir a DataView e eu vou usar esse ícone aqui, ó, para adicionar um registro, add record, tá? Vou adicionar um registro. Na realidade, eu vou adicionar dois registros, tá? Ó, eles vêm com ID1 e ID2, só que eu preciso da informação da longitude e da latitude. Então, ó, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, vou abrir o Google, tá? E vou procurar o aplicativo de mapa do Google, o Google Maps, bem aqui, ó. E vou abrir o Google Maps e vou pegar aqui, ó, bem aqui, eu vou pegar o campus da UEL. Vamos pegar aqui um ponto aqui, como se fosse o ponto representativo do campus da UEL. Vou pegar essa coordenada bem aqui assim, ó, bem no meio do calçadão aqui, ó. Pegar essa coordenada geográfica que aparece aqui embaixo, ó. Aí eu vou selecionar assim, ó, só a coordenada geográfica. Vou fazer um Ctrl C e vou voltar lá no Transcad, ó. E vou colocar aqui, ó, longitude, tá? E vou Ctrl V aqui. Apareceu aqui a longitude, vou tirar esse ponto porque o Transcad não reconhece esse ponto e vou selecionar a latitude que sobrou e vou dar Ctrl C e apagar, ó. A longitude nesse caso, ela ficou menos 51, 20, 10 e 96, tá? Não se esqueçam que como nós estamos no hemisfério sul e a oeste de Greenwich, as nossas longitudes e latitudes são todas negativas, tá? Então a mesma coisa vai acontecer com a latitude aqui, ó. Ela também vai aparecer negativa. E vou tirar o ponto. Eu tirei a vírgula que estava separando ela antes e coloquei aqui e tirei o ponto, tá bom? Muito bem. Eu tenho agora que dar um nome, eu vou chamar isso aqui de UEL e vou dar um volume. Um volume, vamos supor, segundo estudos que nós já fizemos em outros trabalhos aí no passado, em torno de 15 mil a 18 mil pessoas circulam na UEL por dia. Então eu vou colocar aqui um volume diário, por exemplo, de 18 mil pessoas, tá? Aproximadamente 18 mil pessoas, tá bom? E agora eu vou selecionar um outro ponto na cidade de Londrina também, tá? Que pode ser, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, pegar aqui um ponto mais central da cidade, aqui, ó, vamos pegar o centro, vamos pegar aqui, por exemplo, a região aqui do calçadão de Londrina, né? O calçadão de Londrina, exatamente aqui. Opa, desculpa, vamos procurar um pouquinho mais. Aqui é o Bosque e aqui é a Catedral. Vamos pegar a questão da Catedral Metropolitana de Londrina. Vamos pegar as coordenadas aqui da Catedral. Pronto. Peguei a Catedral e aí eu vou pegar essa coordenada aqui dessa entrada aqui da Catedral, tá? Ela vai aparecer aqui embaixo, tá? E vou selecionar Ctrl C. Muito bem. Ctrl C. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou copiar a coordenada geográfica aqui, ó, tá? Vou apagar o ponto, o Transcad não reconhece esse ponto, tá? Ctrl C, só na latitude, e vou deixar a longitude aqui. E vou fazer aqui, ó, de novo, vou apagar aquela vírgula que antes separava a latitude da longitude, vou apagar o ponto e pronto. E agora eu vou dizer que aqui é a Catedral, tá? Opa, desculpa, aqui, ó,
catedral, tá? Aqui vai ser a minha catedral. Vamos supor que por dia passe na Catedral de Londrina em torno de 8 mil pessoas, tá? 8 mil pessoas. Muito bem. Então eu já tenho na minha camada pontos e agora na DataView, que é a minha planilha ou a minha vista de dados do Transcad, da camada pontos 1, eu tenho dois registros. O registro 1, que corresponde ao campus da UEL, com um determinado volume diário de pessoas, e o registro 2, que corresponde à Catedral de Londrina, com determinado volume diário de pessoas, 8 mil. Tá? E aqui eu tenho a longitude e a latitude de cada um desses pontos. Então, eu vou fechar aqui ó, a DataView e vou abrir agora a minha vista de mapa. Eu posso vir aqui ó, e fazer um Windows Refresh e começar a variar um pouquinho aqui, ó, e vocês vão ver que apareceu aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse é um ponto. Eu vou pegar essa ferramenta de zoom aqui e vou dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Não sei se vocês, opa, desculpa. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. À medida que eu vou tirando o zoom, eles vão se unir de um ponto, tá? Mas à medida que eu vou dando zoom, ó, eles vão ficando maior. Então, ó, eu dei zoom. Então, teoricamente, a princípio, tá? Isso aqui seria a UEL e aqui eu acho que é a Catedral. Mas como é que eu vou saber se só tem os pontos? Então eu vou bem aqui ó, e vou aumentar um pouquinho o tamanho da representação desse ponto, né? São dois pontos aí icônicos na cidade de Londrina, tá? Então eu tenho aqui. Mas como é que eu vou ter certeza se aqui realmente é a UEL e aqui é a Catedral? Eu posso vir aqui na ferramenta Label ou Automatic Label, tá? E clicar aqui e pedir para mostrar o nome. Lembra que eu dei o nome? Então, ó, vou pedir aqui, ó, nome, tá? E dou OK, ó. Então aqui realmente, ó, aqui realmente é a UEL e aqui é a Catedral. Bem, eu podia também fazer o seguinte, eu podia representar aquele volume, lembra? O volume de pessoas por dia. Ora, eu olho um mapa assim para saber onde tem mais gente, por exemplo, diariamente em Londrina, para eu tomar uma decisão, por exemplo, assim, aonde que eu devo passar mais sistemas de transporte coletivo, por exemplo, aonde que eu devo ofertar mais sistemas de transporte coletivo. Vamos supor que eu tenha na cidade de Londrina só a UEL e a Catedral, tá? Aonde que eu vou ter que ofertar mais sistemas de transporte? Então, eu posso usar esse tipo de ferramenta aqui, ó, tá? Esse tipo de ferramenta aqui, ó, para criar, por exemplo, um mapa mostrando, tá? A quantidade de pessoas por local, no caso aqui a UEL e a Catedral, e aí com base bem aqui, ó, ele cria uma legenda aqui, tá? Vou colocar essa legenda bem aqui para vocês verem bem, tá? Ele cria essa legenda e é lógico, quanto maior a circunferência aqui, quanto maior o diâmetro dessa circunferência, é porque mais pessoas estão circulando aí, e nós vimos isso ainda há pouco, tá bom? Então, dessa forma, eu consigo criar uma camada de pontos para representar uma série de pontos, uma série de infraestruturas, uma série de digamos assim, edificações, elementos vinculados aos sistemas de transporte, tá bom? Bem, eu vou inserir mais um ponto aqui, vamos inserir um ponto intermediário aqui, por exemplo, entre a Catedral e o campus da UEL. Por exemplo, vamos inserir aqui o campus da Unifil, por exemplo, que é uma outra universidade que tem aqui na região de Londrina. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o ponto de ônibus bem na frente da Unifil. Vou pegar aqui, ó, tá? Ctrl C. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou abrir a DataView novamente, vou adicionar um registro e vou colocar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui a longitude, tira sempre o ponto, deixa o negativo, não tira o negativo, porque senão ele vai te jogar para outro local, tá? Vou tirar a vírgula que separava eles e aqui pronto, vou colocar aqui Unifil. Pronto, a Unifil também é uma universidade. Vamos supor que lá na Unifil passe por dia lá 15 mil alunos, e assim 15 mil pessoas, incluindo alunos, funcionários, professores, pessoas que vão à busca de serviço, tanto na Unifil quanto na UEL, tá? Vou fechar aqui novamente e olha, vou dar um zoom e já apareceu aqui a Unifil automaticamente, tá? Eu nem precisei fazer o Windows Refresh, tá? Eu nem precisei. Essa legenda, ela normalmente aparece aqui, ó, mas como eu vou estar atrás, eu vou estar na frente, vocês não vão ver, eu estou deixando ela aqui. Mas a posição correta é deixar ela aqui no canto direito, tá bom? É sempre bom ter a legenda e que os valores da legenda aqui possam ser valores lidos, tá? Valores legíveis. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito, cliquei com o botão direito do mouse sobre a legenda e vou colocar aqui, ó. Eu vou criar um título para essa legenda, tá? Informações
Londrina, tá? Informações Londrina. Vamos consertar aqui que não está direito. Informações Londrina, tá? Eu vou deixar ela separada do mapa, porque se eu atachar, ela vem aqui para o canto direito, tá? Vou mudar aqui para conteúdo, tá? E vou colocar aqui, ó, volume diário de pessoas, tá? Volume diário de pessoas, é o que eu estou querendo representar. Vou escolher uma fonte aqui, por exemplo, eu posso usar uma fonte aqui, Arial Black, por exemplo. Posso aumentar o tamanho para 18, posso deixar 16, aqui eu posso deixar 16, posso jogar 14 e aqui eu vou jogar 12, tá? E aí eu, ó, mudei a minha legenda, tá? Então, todo mapa, ele tem que ter necessariamente, além das informações relacionadas àquilo que você está analisando, ele tem que ter uma legenda. E ele tem que ter também uma indicação do norte. Então, ó, bem aqui na caixa de ferramentas, eu posso vir aqui, ó, e clicar para indicar o norte. Eu seleciono aqui e indico o norte. Então, eu vou colocar o norte bem aqui, ó. Geralmente ele fica no canto superior direito. Aí tem várias setas de norte. Eu vou usar essa aqui, eu sempre uso essa. Então, esse é o meu norte aqui. Tá? Então, e se vocês compararem isso com o mapa de Londrina, vocês vão ver que ele está indicando o norte corretamente. Tá? Então, normalmente a gente coloca a legenda aqui embaixo no mapa, ó, tá vendo? E o norte aqui em cima. Bem, eu já tenho um mapa, isso aqui é um mapa. O arquivo geográfico que gera o mapa, ele é o responsável por me permitir fazer essas edições. Então, olha, eu vou salvar. Quando eu clicar salvar, na realidade eu vou estar salvando o mapa. O arquivo geográfico eu não preciso salvar, ele faz o salvamento automático. Então eu vou criar um mapa chamado .zoom, tá? Pronto, criei um mapa. E agora olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, salvar esse mapa como um arquivo de imagem, por exemplo, um arquivo PNG para eu usar no meu trabalho, por exemplo, tá? Então eu vou chamar ele de .zoom. Vou criar um arquivo PNG, tá? Um arquivo PNG chamado .zoom para eu usar no meu trabalho, no meu relatório e assim sucessivamente. Bem, eu vou abrir o arquivo PNG para vocês verem, tá? Ó, vou abrir o arquivo PNG para vocês verem. Então, ele salvou aqui, ó, documentos, tá? E aí eu vou procurar aqui, ó, o arquivo PNG, esse aqui, ó, .zoom. Vamos ver como é que ele vai aparecer aqui pra gente, tá? Ora, vocês vão dizer, mas cadê a minha legenda? Aí tem um probleminha. Eu vou fechar aqui, ó, o norte está aparecendo e os pontos que eu criei também estão aparecendo. Mas a minha legenda não está aparecendo. Então eu vou apagar, vou deixar o arquivo .zoom aqui, tá? Mas a minha legenda não está aparecendo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou atachar ela ao mapa. Só que quando eu atachei ela ao mapa, ela ficou aqui atrás de mim na imagem porque eu estou aparecendo na frente, tá? Mas agora, olha o que vai acontecer. Eu vou arrastar tudo isso daqui, ó, para próximo da legenda aqui, ó, deixar bem próximo da legenda. Vou procurar essa seta bem aqui, ó, e vou pegar aqui também essa indicação do norte, vou colocar aqui. Isso aqui está meio atrás de mim, mas vocês vão já entender. E aí eu vou salvar aqui, ó, Save As. Agora eu vou salvar como arquivo PNG, ó, tá? Vou salvar como arquivo PNG. Vou selecionar o PNG e vou substituir. .zoom. Save. Ele pergunta, sim, salvei. Aí agora eu vou voltar aqui, ó, vou voltar no documentos e vou abrir o meu arquivo PNG e agora ele vai aparecer completo, ó, tá aqui o meu arquivo PNG. Aí o que é que eu faço? Tá muito largo esse arquivo, ele vai ocupar um espaço, tem um espaço branco muito grande aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma edição, vou fazer um crop, um corte nele, tá? Posso fazer um crop nele aqui, tá? E aí com isso eu consigo otimizar o espaço até para jogar essa imagem num relatório, em qualquer coisa que eu vou usar, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó, tá? Vou tentar aqui manter a taxa de proporção original, tá? Vamos fazer um personalizado aqui para eu poder mexer do jeito que eu quero, ó. Eu vou mexer do jeito que eu quero, tá? Eu quero que apareça tudo, então, né? Então eu tenho que deixar assim, ó. Tá? Vamos a mesma coisa aqui, aparecer a legenda direitinho para não perder nada. Pronto, agora eu consigo otimizar. Aí eu salvo uma cópia, tá? Ele vai salvar uma cópia desse coisa. Vou salvar PNG, aqui de novo, eu vou até substituir aquela lá, tá bom? Ele vai perguntar se eu quero substituir. Sim, pronto, eu substituo, tá? Salvou a cópia. E aí, ó, se eu abrir de novo ele aqui, ó, agora ele vai estar melhor de inserir num documento, tá bom? Pronto, esse é o meu arquivo, cortei um pouco aqui, mas isso aqui é questão de edição.
ok? Bem, então neste vídeo você aprendeu um pouquinho de como manusear o Transcad para criar uma camada de pontos. Como eu falei no início, camadas de pontos podem ser usadas para representar objetos, elementos pontuais relativos, por exemplo, a um sistema de transporte, como por exemplo um terminal de ônibus, uma edificação específica que pode ser um polo gerador de tráfego, como uma universidade, um shopping center, por exemplo. Posso representar, por exemplo, pontos de ônibus e assim sucessivamente. No próximo vídeo nós vamos aprender a fazer uma camada de linhas. Eu gostaria que vocês pensassem, para que serviria a camada de linhas na análise de sistema de transporte do ponto de vista de usar um SIG? O que eu posso representar por linhas num sistema de transporte? Tá bom? Até mais!